Olá pessoal, na aula de hoje nós iniciamos o nosso estudo sobre manipulação de listas na linguagem Prolog, né? Em muitos problemas da computação é comum a necessidade da utilização dessa estrutura de dados, lista. Se você já estudou lista em alguma linguagem de programação, você estará familiarizado com um exemplo parecido com esse que estamos vendo, né? Uma lista geralmente consiste numa coleção de valores ou de objetos. A partir desse exemplo, nós vamos identificar o conceito de lista na linguagem Prolog, respondendo algumas perguntas. Então, como definimos uma lista em Prolog? Bom, a gente define uma lista em Prolog especificando os elementos dentro de colchetes, como podemos perceber aqui, e separados por vírgula. Tá? Então, toda lista a gente precisa definir os colchetes para definir o início e o fim da lista, e os elementos que vão fazer parte dessa lista precisam estar separados por vírgulas. Ok? Esse é o primeiro ponto. Como calculamos o tamanho de uma lista em Prolog? Bom, dada a lista, a gente sabe o tamanho dela, contando a quantidade de elementos que estão separados por vírgula. Então, o colchete nós já sabemos que definimos o início e o fim da lista. Os elementos precisam estar separados por vírgulas e logo a quantidade de elementos basta contar os elementos separados por vírgulas. 1, 2, 3, 4. Então essa lista tem tamanho igual a 4. Quais elementos podem compor uma lista? Bom, no exemplo anterior, aqui especificamente do Prolog, a gente tinha uma lista composta por átomos, né, que são palavras que começam com letra minúsculas. Em Prolog, essas palavras são definidas como átomos, um tipo simples na linguagem Prolog. Outro tipo simples na linguagem Prolog são os números. Tá? Mas não necessariamente uma lista só precisa ser composta por tipos simples, átomos e números. Uma lista também pode ser composta por tipos complexos, que são os nossos predicados, ou variáveis, ou até mesmo outras listas, ou qualquer estrutura. Na verdade, qualquer termo em Prolog pode ser utilizado como elemento de uma lista. Basta que esse termo esteja dentro do colchete e separado por vírgula. Então, aqui nós temos quantos termos? Vamos verificar as vírgulas. Então, entre cada vírgula, nós temos um elemento. Então, temos 1, 2, 3, 4. Essa lista tem tamanho 4. Só que o primeiro elemento da lista é um átomo. O segundo elemento é um número. Opa, pulei um, né? 2, 3, 4. Temos 5 elementos. O segundo elemento é um número, 2. O terceiro elemento, que é tudo isso aqui, é um tipo complexo, né? Que na verdade é um predicado. O quarto elemento é uma variável, x, porque esse x é uma letra maiúscula. E o quinto elemento é uma lista, porque esse elemento começa e termina com colchete. Então eu posso ter uma lista dentro de outra lista. Okay? Então, dentro de uma lista, na verdade, os elementos que compõem essa lista podem ser qualquer termo da linguagem Prolog. Diferente de outras linguagens de programação, que às vezes essa lista precisa que todos os elementos sejam do mesmo tipo. Né? Por exemplo, se a lista tem um elemento numérico, todos os outros precisam ser numéricos, por exemplo. Aqui não. Em Prolog, nós temos uma lista, vamos chamar assim, heterogênea, de vários tipos, de qualquer termo da linguagem Prolog. Qual a menor lista que podemos ter? A menor lista na linguagem Prolog é a lista vazia, aquela cujo tamanho é 0. Ela é caracterizada justamente por apenas o início e fim, ou seja, os seus colchetes, sem nenhum elemento dentro dela. Essa é uma lista especial de tamanho 0, chamada de lista vazia. Muito bem, então, dado essas características da lista,
né? Em Prolog a gente tem um operador muito importante para a manipulação dessas listas, que é o operador pipe, tá? Este operador aqui. Em Prolog, toda lista não vazia pode ser vista como uma lista contendo duas partes, chamada de cabeça e cauda. Deixa eu só ajeitar aqui. Tirar aqui o desenho. Pode ser vista. Ok. Tá? Então, em Prolog, toda lista não vazia pode ser vista como uma lista contendo duas partes, a cabeça e a cauda da lista. A cabeça da lista é representada pelo primeiro elemento da lista. Já a cauda da lista é representada por todo o restante, menos a cabeça. E aqui, a cauda da lista é a sublista restante da lista. Tá? Então, sempre podemos enxergar a lista como cabeça e cauda. Tá? Cabeça, mais uma vez, é o primeiro elemento, e cauda é a lista remanescente, com exceção da cabeça. Vamos ver um pouco melhor isso aqui a partir de um exemplo. Então, considerando essa lista, a nossa primeira lista do exemplo, que tem os átomos Mia, Vicente, Holanda e Bob, né? Mia, então, seria a cabeça da lista, o primeiro elemento, e todo o restante seria a cauda. Tá? Então a gente sempre pode enxergar a lista dessa forma. E esse conceito de cabeça e cauda é importante para entendermos a função desse operadorzinho aqui, o pipe. Ok? Mais uma vez, considerando essa lista aqui como exemplo Mia, qual a cabeça e a cauda dessa lista? Bom, pela definição, a cabeça da lista é o primeiro elemento e todo o restante é a cauda. Agora, observe que nesse exemplo nós só temos um elemento na lista. Logo, esse elemento é a cabeça. Tá? Então, Mia é a cabeça. Vou guardar em C aqui, seria Mia. E a cauda, que eu vou colocar em R, que é todo o restante, seria a lista vazia. Porque depois de Mia não tem ninguém, então é a lista vazia. Nesse caso, a cauda seria uma lista vazia. Ok? E nesse exemplo, considerando a lista, qual a cabeça dessa lista e a cauda? Observem que a lista é vazia. Então, nesse exemplo, a lista não tem cabeça e nem cauda. Porque se vocês lembram na definição, né, considerando uma lista não vazia, a gente pode definir a lista com cabeça e cauda. Olha, em Prolog, toda lista não vazia pode ser vista como uma lista contendo duas partes, cabeça e cauda. Então, se você tem uma lista vazia, você não pode, nesse caso, extrair daqui a cabeça e a cauda. Okay? Então, nesse caso, não se pode. E isso é importante para o Prolog, porque nas operações que vamos manipular cabeça e cauda, quando chegarmos numa lista vazia, é o ponto de parada da manipulação. É quando o interpretador do programa entende que ele deve parar de extrair os elementos. Muito bem, então agora vamos verificar, já que sabemos o conceito de cabeça e cauda, como funciona o operador pipe. O operador pipe ele é utilizado justamente para extrair a cabeça e a cauda da lista, né? Extraindo elementos de uma lista com o operador pipe. Seja uma lista, novamente, Mia, Vicente, Holanda e Bob, os elementos dessa lista, quais os valores de head e tail na operação? Head e tail é justamente cabeça e cauda. E observem aqui que head e tail é uma variável. São variáveis, cada uma porque começam com letra maiúscula. Então olha o que a gente pode fazer. Dada a nossa lista, a gente pode igualar a nossa lista, ou seja, dar match nessa lista com a cabeça e cauda. Então, para utilizar o operador pipe, a gente faz justamente isso aqui. Cria uma lista especial, está entre colchete, e aí, em vez de colocar elementos, a gente coloca duas variáveis separadas com o operador pipe. Quando eu faço isso, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que aqui na variável da esquerda, que eu chamei de head, eu quero guardar a cabeça da lista. E no lado direito do operador pipe, na variável tail, eu quero guardar a cauda da lista.
Então, nesse caso, quando eu der match, quem será o valor de H? Nesse caso, H estará guardando o valor Mia. E quem irá guardar? Qual o valor que será armazenado em tail? Em tail será guardado toda a sublista Vicente, Yolanda e Bob, que é a cauda. Ok? Então, head guarda o primeiro elemento da lista e tail guarda todo o restante, com exceção da cabeça. Então, head é uma variável que guarda um único elemento, Mia. E tail é uma variável que vai guardar uma lista que compõe a cauda. Ok, pessoal? Então, vamos verificar, né, para entender melhor esse conceito, um exemplo, esse mesmo exemplo, aqui no nosso ambiente. Tá? Então, deixa eu achar aqui um navegador. Só achar um navegador aqui do SWI. Ver se eu consigo conectar aqui. Bom, eu estou com um probleminha de conexão, então eu vou encerrar essa primeira parte do vídeo, ajeitar isso aqui e a gente retorna com esse exemplo.